Tenho 62 anos. Trabalhei praticamente a vida inteira como técnico de manutenção industrial. Nunca fui rico, nunca tive cargo bonito, mas sempre tive orgulho de uma coisa: eu mantive minha família. Literalmente. A casa onde moramos até hoje foi paga por mim. Cada prestação, cada reforma, cada conta atrasada que eu dava um jeito. Sou pai de 2 filhos adultos. O mais velho tem 38, a mais nova, 35. Ambos casados. Em algum momento, por razões diferentes, acabaram voltando a morar na casa da família. No começo, era temporário. Depois virou rotina. Depois virou normal. Minha esposa faleceu há 6 anos. Depois disso, a casa ficou grande demais e silenciosa demais. Quando meus filhos voltaram, achei que talvez fosse uma segunda chance de termos algo parecido com família de novo. Eu estava errado, mas demorei muito para perceber. No início, eu ainda tinha meu quarto. Pequeno, mas era meu espaço. Aos poucos, começaram os pedidos. Pai, você se importa se a gente usar seu quarto só por enquanto? Pai, o bebê precisa de mais espaço. Pai, é só até a gente se organizar. Eu me importava, claro, mas dizia que não. Fui para um quarto improvisado no fundo da casa. Depois, para um colchão na sala. Sempre com aquela sensação estranha de estar atrapalhando, mesmo sendo minha própria casa. Com o tempo, comecei a ouvir coisas que não eram ditas diretamente para mim. Comentários atravessados. Suspiros. Silêncios longos quando eu entrava na cozinha. Minha nora evitava contato visual. Meu genro falava comigo como se eu fosse um favor incômodo. Um dia, ouvi minha filha dizer: ele já não ajuda em nada. Só ocupa espaço. Fiquei parado no corredor, fingindo que procurava algo no celular. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não por ser verdade ou mentira, mas porque eu nunca imaginei que, depois de tudo, seria reduzido a isso. Ainda assim, fiquei. Eu dizia a mim mesmo que era só uma fase. Que eles estavam estressados. Que eu não queria criar conflito. Que era melhor engolir do que ficar sozinho. Passei a comer depois de todos. A assistir TV em volume baixo. A pedir desculpa por coisas que eu não fazia. Comecei a me sentir um hóspede que já passou do tempo, na casa que eu construí. O primeiro pedido estranho veio numa noite qualquer. Meu filho me chamou de lado e disse, quase constrangido: pai, a gente tá pensando em reorganizar a casa. Talvez fosse melhor você ficar um tempo no espaço do fundo. O carro quase não fica lá mesmo. Eu ri, achando que era brincadeira. Ele não riu de volta. Naquele momento, algo apertou no meu peito. Não era raiva ainda. Era uma pergunta silenciosa que começou a se formar na minha cabeça. Quando foi que eu deixei de ser pai e virei um problema? E mesmo sentindo isso, eu não disse nada. Só balancei a cabeça e respondi: depois a gente vê. Eu não sabia que esse depois chegaria mais rápido, e de um jeito muito mais humilhante, do que eu poderia imaginar. Depois daquela conversa, nada foi oficialmente decidido. Ninguém voltou ao assunto. Mas a partir daquele momento, a casa parecia mudar de forma, não fisicamente, mas ao meu redor. Meu colchão na sala começava a ser dobrado e empurrado para a parede todas as manhãs, mesmo quando eu ainda estava dormindo. Quando eu dizia que minhas costas doíam, respondiam: é só por enquanto, pai. Essa frase virou um coringa. Servia para tudo. Passei a sentir que precisava pedir permissão para existir. Para tomar banho. Para usar a cozinha. Para sentar no sofá. Quando eu ligava a TV, alguém sempre dizia que estava alto demais. Quando eu ficava em silêncio, diziam que eu criava um clima pesado. Uma noite, jantávamos todos juntos, coisa rara. Meu genro comentou, rindo: hoje em dia, casa cheia é complicado. Ainda mais com gente que já não trabalha. Ele não olhou diretamente para mim, mas não precisava. O silêncio que se seguiu foi pior do que a frase. Ninguém o corrigiu. Minha filha mexeu no prato. Meu filho bebeu água. Eu continuei mastigando, mesmo sem sentir gosto algum. Comecei a duvidar de mim mesmo. Pensava se talvez estivesse exagerando. Se não era eu que estava sensível demais. Afinal, eu já não trazia dinheiro para casa.
Minha aposentadoria mal cobria meus remédios. Talvez, no fundo, eu realmente fosse um peso. O pedido do espaço do fundo voltou, dessa vez mais direto. Pai, seria melhor para todo mundo. Lá é mais tranquilo. Mas é a garagem, respondi. Tem banheiro perto. E a gente pode improvisar. Improvisar. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias. No dia antes de dormir na garagem pela primeira vez, minha filha apareceu com uma bandeja de café da manhã. Um gesto pequeno, mas que parecia preocupação. Pai, trouxe algo para comer antes de você se ajeitar lá fora, disse ela, com um sorriso contido. Peguei a bandeja e agradeci baixinho. Era pão, queijo e café. Por alguns minutos, senti que ainda havia algum cuidado. Mas o olhar dela desviou rápido, e ela logo voltou a falar sobre a reorganização da casa, como se o café fosse só um detalhe. Enquanto eu comia, percebi que era um gesto de cortesia mais do que afeto. Um pequeno conforto no meio de uma situação que continuava dolorosa. Pensei, talvez eles ainda se preocupem. Só que não o suficiente para mudar nada. Na semana seguinte, encontrei minhas coisas sendo movidas. Não perguntaram. Minhas roupas estavam em caixas. Meus livros, empilhados num canto. Quando questionei, minha filha disse: "Ah, a gente achou melhor já adiantar." Foi ali que senti algo quebrar. Não explodiu. Não houve grito. Foi uma rachadura interna, silenciosa. Percebi que minha opinião já não importava. Talvez nunca tivesse importado. Na primeira noite que dormi no fundo da casa, ainda dentro da casa, ouvi risadas vindas da sala. A TV alta, o som de copos. Eu estava a poucos metros, mas parecia em outro lugar. Alguns dias depois, o que eu temia aconteceu. Cheguei da farmácia e vi meu colchão na garagem. Entre caixas, ferramentas e o carro. Um ventilador velho apontado para lugar nenhum. Meu filho falou como se estivesse resolvendo algo pequeno. Pai, é só até a gente organizar tudo direito. Eu perguntei, organizar o quê? Ele respondeu, a vida. Naquela noite, dormi no chão da garagem. O frio subia pelo concreto. O cheiro de óleo impregnava tudo. Fiquei olhando para o teto, lembrando de quando eu pintava aquelas paredes anos atrás, imaginando meus filhos crescendo ali. No meio da madrugada, ouvi minha nora dizer do outro lado da porta: agora sim a casa vai respirar. Foi nesse momento que percebi que não era sobre espaço. Nunca foi. Eu tinha sido empurrado para fora aos poucos, e agora estava oficialmente fora, mesmo ainda estando ali. E enquanto eu tentava entender como cheguei àquele ponto, algo aconteceu na manhã seguinte que me fez parar de engolir tudo em silêncio. Acordei cedo naquela manhã. Não porque quis, mas porque o barulho do portão da garagem abrindo me tirou do sono. Meu genro saiu com o carro como se eu não estivesse ali, como se aquele espaço não tivesse virado meu quarto da noite para o dia. O vento frio entrou, junto com uma sensação estranha de vergonha. Vergonha de mim mesmo, por ainda estar ali. Fiquei sentado no colchão por um tempo, olhando minhas mãos. Mãos que consertaram essa casa, que levantaram paredes, que seguraram meus filhos quando eram pequenos. E agora tremiam, não de frio, mas de algo mais fundo. Quando entrei na casa para tomar café, senti que algo estava diferente. Minha filha estava sentada à mesa, séria. Meu filho em pé, mexendo no celular. Ninguém me ofereceu café. Ninguém puxou conversa. Então minha filha disse, num tom que tentava ser calmo: pai, a gente precisa falar sobre o futuro. Sentei devagar. Já sabia que essa frase nunca vem com coisa boa. Ela continuou: a situação não tá funcionando. A casa ficou apertada, todo mundo estressado. E você já percebeu isso? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. E o que vocês acham que é a solução? Meu filho respondeu, sem me olhar: a gente pensou que talvez fosse melhor o senhor procurar outro lugar. Algo pequeno. Mais adequado. Adequado. Como se eu fosse um móvel antigo que já não combina com a decoração. Eu lembrei a eles, com calma, que a casa estava no meu nome. Que eu nunca me recusei a ajudar. Que eu só queria respeito. Minha filha suspirou, impaciente: pai, ninguém tá dizendo que a casa não é sua. Mas família não é só papel. É convivência. Foi ali que eu entendi tudo. Para eles,
Eu não fazia mais parte dessa convivência. Eu disse algo que estava guardado há anos. Vocês estão me tratando como um estorvo. Minha filha respondeu, quase automática. Não exagera. Mas ninguém negou. Peguei meus documentos naquela mesma tarde. Liguei para um amigo antigo, alguém que não via há anos. Contei por cima. Ele ficou em silêncio e depois disse, você pode ficar aqui uns dias, se precisar. Quando falei que ia sair, ninguém tentou me impedir. Meu filho apenas perguntou, você vai levar tudo? Eu olhei para a garagem, para o colchão, para as caixas. Só o que é meu. Saí da casa onde vivi mais de 40 anos com 2 malas e uma sacola. Não houve gritos. Não houve pedido de desculpas. Só um silêncio pesado, desses que ficam ecoando. Hoje moro de favor, num quarto simples. Não é confortável, mas é limpo. Às vezes acordo no meio da noite achando que ainda estou na garagem. Demora alguns segundos para lembrar que não. Meus filhos quase não ligam. Quando ligam, falam como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse escolhido ir embora. Eu fico pensando muito onde errei. Se fui bom demais. Se fui ausente demais. Se amar em silêncio foi meu maior erro. Não escrevo isso para que sintam pena. Escrevo porque ainda estou tentando entender quando manter a família unida virou sinônimo de desaparecer dentro dela. E talvez a pergunta que mais me dói não seja porque eles fizeram isso, mas porque eu aguentei por tanto tempo.